Bom dia, bom dia! Terça-feira, 2 de junho de 2020. Estamos aqui hoje para conversar com uma amiga da tempo da escola. Vocês não têm ideia da saudade que eu tô de ter dos meus 15 aos 17 anos novamente. Vou conversar hoje com a Fernanda Signato. Ela é psicóloga, psicopedagoga. Eu a conheço, né, desde os meus 15 anos de idade, então mais de 20 anos aí. Ai, meu Deus, como tô ficando velha. Muito tempo que a gente se conhece. Não tem tanto tempo que a gente conversa, porque sabem como é a vida, né? Cada um toma o seu caminho depois que sai da escola. A gente vai estudar e vamos assim seguir a vida. Mas graças às redes sociais, nós estamos aqui conversando, trocando experiências e vendo como cada uma seguiu a vida aí depois. E não sei se, né, é graças à pandemia ou não, mas eu já queria conversar com ela há um tempinho. E aí eu quero saber dela como ela está se adaptando para trabalhar em casa, né, de casa, porque ela trabalhava numa clínica, também várias vezes já conversei com a Fê e ela estava trabalhando em outros setores também. Oi, Fê! Por favor, solicite participar do vídeo. É só pôr aí a solicitação, aí eu aceito você e entra aqui a conexão. Vamos ver se nossa conexão vai dar certo. Então, estudávamos, né, em Ribeirão Pires, Dom José Gaspar. Estudamos juntas aí, estudamos juntas na formatura para Porto Seguro, né? Devo ter ainda algumas fotos ali guardadinhas. Não peguei, gente, não. Foto de adolescente, do fim da adolescência para o começo da vida adulta, assim, não é uma coisa que a gente tem muito orgulho. Oi, Fê! Oi, bom dia, Alexa. Bom dia. Ai, tá bom seu áudio. Tá bom, né? Eu Tá testei. bom. O meu, eu subi os vídeos pro YouTube e eles têm ficado muito baixo. Um dia ele estourou, tem uma com o Gui que ele estourou, e os outros dias ele ficou bem baixinho, assim, dá pra ouvir, mas tava bem baixinho. Aí eu falei, Entendi. então vou pegar o fone, estragar meu look, né? Porque arruma o colar, arruma tudo look, aí põe o fone e o fone estraga tudo, mas tudo A bem. gente vai testando, né? O importante é a mensagem, né? É ajudar as pessoas que estão em casa, estão assistindo agora. A gente vou tirar minha blusa porque não tá dando muito certo esse negócio aqui. É a gente poder ajudar, contando a nossa experiência de como que está sendo enfrentar essa pandemia e nada como assim conversar com terapeutas, pessoas que estão ajudando outras pessoas, Com né? Então certeza. eu tenho, né? Você não pode ser minha psicóloga, né? Porque somos Não dá, amigas. Não não dá, tem nem como. você nem a Anne, né? Não Não dá. adianta. Mas assim, eu tenho a minha terapeuta, eu conversei, né? Ela é tanto nutricionista como psicóloga, Uhum. tá? Ela tá igual a Anne. Eu tô chamando pra vir aqui fazer live, elas estão me enrolando, né? E ela Tem tem falado que uma... Sim, muitas pessoas estão com dificuldade. eu tô assim com praticamente a agenda lotada, né? A gente voltou agora, tivemos que voltar a fazer atendimento presencial, porque infelizmente alguns convênios não liberaram o atendimento Hum, online. Então a gente está tomando todas as precauções, né? é, Fazendo asepsia do local, paciente entra, a gente já fez asepsia, todo o EPI montado, avental, máscara, né? Os pacientes também estão sendo, a gente faz a medida de temperatura antes de sim, entrar, faz uma triagem de sintomas, né? Eles já estão até acostumados com o novo procedimento, fazer o quê? Mas assim, é, tem que ser assim, né, Erika? Não tem outro jeito, então a é demanda o de novo informação normal. assim, eu sinto que os sintomas dos pacientes também acabaram aumentando, né? Aquela demanda, o histórico que vinha antecedente acabou sendo piorado, enfim, por conta da situação da pandemia. O isolamento social está causando também muita dificuldade para todo mundo, né? A gente teve praticamente que abandonar as nossas vidas para poder, né, É, os planos que a gente tinha assumido, as metas, os objetivos. Eu tenho pacientes adolescentes que estavam já se preparando ah, bem,
pré-vestibular, aquela coisa toda, né? Agora ninguém sabe mais como vai ficar, então a angústia acabou assumindo um É. outro ponto, né? Então, É, verdade. uhum, Vamos começar assim, então, né? Então, eu coloquei o meu cronômetro aqui já, para poder não derrubar sem a gente se despedir. sim, Como foi para você, Fernanda Pessoa, se adaptar a essa nova rotina aí? foi bem complicado, né? Para todos nós. A dificuldade principal que eu senti, até eu comento isso com as pessoas, não só com o pessoal que são os amigos, né, mas com os pacientes também, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém que eu moro sozinha, né? Eu tenho duas gatinhas, inclusive se o pessoal aí escutar o barulhinho é delas, né, que elas ficam aqui interagindo. Mas, assim, o fato de estar sozinha na pandemia é até uma coisa, um evento, assim, que merece um trabalho, alguma tese, porque é uma situação bem delicada, né? Você ficar sem realmente abraço, sem realmente contato humano, isso é uma coisa que interfere bastante. Então, a gente precisa tentar sanar de outras maneiras, né? Tenho estado em contato com a minha família durante esse período todo, através só de internet, de telefone, né? Eu tenho, a minha mãe tem 63 anos, minha tia, que é mais velha, tem 70, grupo de risco. Então, eu já, né, desde o começo, eu já comuniquei que eu não ia fazer a visita nem nada, porque eu estava sempre lá com elas, né? Então, foi uma coisa que mudou bastante para mim. Mas assim, mediante tudo, acredito eu que até esteja sendo bom eu fazer esses atendimentos presenciais. Eu estou fazendo isso 2 vezes por semana, né? Então isso também tem me ajudado a melhorar É. um pouco essa situação, né? Porque eu pelo menos nesse momento, desde que o isolamento começou, eu só saio, não sei como é que tá para você, Leca, mas eu saio de casa para ir no mercado, né? E a Então, gente faz eu tô fazendo. O meu marido, ele trabalha por aplicativo. Então, ele Aham, entra e sai o tempo todo. sim. Então, assim, agora, assim, esse mês de junho, o fim de maio, quando começou, né, reabrir um pouco os comércios, começou a dar uma flexibilizada, ele Uhum, tem conseguido ficar na rua o dia todo. Então, ele tem entendi. tido viagens mais longas, né? Então, ele sai. Antes, ele estava só aqui em Guarulhos. Então, ele ficava aí e vinha entre e sai o dia inteiro de casa. Foi bem difícil. O comecinho, assim, foi bem difícil, porque as pessoas apavoraram, né? Uhum. Sim, foi bem. Eu geralmente, eu já trabalho em casa já tem muito tempo. Só meus compromissos que eu tinha na rua, que foi tudo transferido para remoto, tudo por vídeo. Uhum. E quando tem que levar alguma coisa impressa para alguém, aí a gente faz um pacotão, né? Eu separo, ó, gente, eu tô indo fazer entrega. Vocês Uhum. ficam atentos. Eu só jogo e mando mensagem no WhatsApp. Já entreguei. Tá no portão, tá dentro de casa, entendeu? É, E mercado uma vez no mês, mercado e cerealista. Então, assim, é dia de sair. Então, saio já faz tudo. já Exame de tem. sangue eu faço a cada 3. Eu tô fazendo tratamento, né? Eu tenho problema na tireoide e tenho Uhum. tratamento da micose que eu tô tratando, que vai 1 ano aí de tratamento. Cada 3 meses tem que fazer os exames. Hum, Aí eu ainda estava com as guias do convênio. Ontem a dermato ela falou assim: olha, eu não sei como vai ficar. Eu falei: não tem problema, a minha nutricionista, o convênio aceita o exame. Então eu peço para ela, pego na portaria do prédio dela e faço o exame. uhum. Estou É, pensando lá tudo, no futuro, né? mas é tudo porque o convênio ainda não liberou online. Então tem que ser o papel. Aí eu já vou combinar com a Nutri, mas é só agosto. Então até lá eu acho que já vamos ter um novo normal aí. Sim, é verdade. O contato que eu tenho físico maior mesmo é de 15 em 15 dias. O meu namorado, né, inclusive deve estar me assistindo, beijo, te amo. Ele vem aqui de 15 em 15 dias para ficar comigo, né? Então a gente É, tem essa essa dificuldade toda, essa coisa que a gente tem muito do brasileiro, de toque, né? A gente sempre teve isso muito um abraço. eu até brinco com os meus pacientes quando eu recebo eles lá, porque eu estava acostumada a dar esse abraço, tanto na hora de chegada, né, quanto na hora de partida para se despedir. E agora a gente não pode mais fazer isso, né? Então, é muita coisa mudando, né? Acho que culturalmente falando, isso mais para frente, a longo prazo, isso vai ser algo muito significativo para a gente aqui no país, né?
muita coisa vai mudar em termos de comportamento. Isso a gente já tem visualizado, né, no dia a dia. E é isso, acho que é a gente ter força mesmo para passar, isso vai passar, né? Eu estava até vendo agora, um pouquinho antes de conversar com você, um estudo que saiu na China, e 50% do pessoal que saiu da pandemia está passando por uma dificuldade psicológica agora, né? Depois, pós, é como se fosse um estresse Pós. pós-traumático. Então, Sim, porque é um trauma. sim. E são sintomas de moderado a grave. Então, não é uma coisa assim pequena, leve, que vai perdurar aí durante algum tempo. Né? Essas pessoas elas vão precisar de atendimento psicológico, elas vão Sim. precisar ser encaminhadas, né? Então, Para mim, assim, a parte ir e vir, mercado, sacolão entrega, farmácia de manipulação entrega, consulta com a Nutri, eu faço por vídeo. A minha diarista vem uma vez por semana e não abri mão dela. Porque para ela também, né? ela. Ela toma todos os cuidados. Então, assim, Uhum, na família dela, o marido dela também foi mandado embora, né? Por conta. uhum, Já estava nos planos, acho que da empresa, a pandemia só acelerou. sim, Então, assim, ela vem. Como eu tenho o lado de fora, né? Eu moro em casa, o lado de fora, então tem o tanque, tem uma lavanderia. Ela chega, já tem o cantinho das coisas dela. Então, se eu tenho que mandar alguma coisa para ela ou para algum parente ou alguém lá perto, eu já deixo separado no cantinho. Ela chega, já lava a mão, já troca de roupa e já fica no esquema, entendeu? É o entendi. sapato lá de fora, o sapato daqui de dentro, né? Então a gente já tem um esqueminha. Senão, se ela não vier também, eu não trabalho. Uhum. Olha, que a gente ia lavar, eu até brinco, né? A gente está lavando até pacote de batata palha, né? Porque não tem Exato. jeito, a gente tem que se precaver nesse sentido, né? Eu acredito que, assim, até não sei se você chegou a ver, as pessoas também que estão assistindo a gente, os dados do Japão. O Japão, ele não Eu precisou vi. passar pelo isolamento social, porque eles são muito disciplinados e eles fazem. Até o meu namorado, ele morou alguns anos lá e ele conta que o pessoal de lá tá com resfriadinho, ele já Já põe a põe máscara. máscara em respeito ao próximo, né? Porque eles não querem realmente transmitir aquela doença para ninguém, por mais que seja um resfriado, é contagioso. Então é natural que se use máscara quando se está doente, né? Então a Aqui gente não tem. tem. Aqui quem usa máscara, a gente fica assim, meu Deus, é transplantado? Sim, a gente acha que é um ET no meio da rua, né? Tanto é que É. eu tenho Eu relato, sempre achei estranho. sim, e eu tenho relato de pessoas que até hoje tem pessoas que tiram o sarro, que brincam, né? Você tá de máscara, a pessoa tá achando ruim, tá achando engraçado, mesmo vivendo. E isso é até uma coisa, Érica, que vale a pena discutir, porque eu percebo a questão da negação ainda. Mesmo com o número de mortes e com toda a falta de recurso que o Brasil apresenta para lidar com essa pandemia, ainda existem pessoas nesse processo de negação, né? Isso é uma coisa que Sim. me assusta muito. Então, é difícil, é complicado, né? Porque assim, qualquer doença, né, psicológica, primeiramente a pessoa tem que assumir que ela tem uma doença. Sim, exatamente. Até mesmo uma doença física, a pessoa tem que admitir que ela tem um diabetes para tomar medicação, para fazer atividade física e diminuir a quantidade do açúcar. Ela não vai precisar ficar sem açúcar se ela assumir que tem a doença Sim, e controlar. Se ela tem pressão alta, ela precisa entender se a pressão alta dela é da comida, se é do lugar que ela mora, se é de estresse, para poder tratar a causa. Se a exatamente. pessoa nega, como é que vai tratar? Como é que vai cuidar? E a gente está falando de uma pandemia que não é a minha vida, não é uma diabetes que só eu vou morrer. Sim, exatamente. A pandemia, ela trouxe para a gente um resultado parecido com o do luto, porque a gente tem a perda da realidade. Então, no caso, o Uhum. que que acontece com as pessoas? Elas ficam extremamente assustadas com aquilo, porque é uma realidade completamente nova. Elas perderam o contato com a realidade, mesmo com a normalidade. E se a gente for parar para pensar, o luto ele tem etapas. Né? Eu Sim. até lembro quando deu o boom aqui no Brasil, né? As pessoas começaram a se assustar e a gente ficava assim, não, mas não é assim que funciona. Peraí. Eu lembro até da gente discutindo isso com os colegas psicólogos lá na clínica onde eu atendo, né? Lá a gente tem os psicólogos, tem um fisioterapeuta. Então a gente começou a discutir e falava, não, mas não é tudo isso.
Por quê? Esse é o primeiro estágio do luto, que é você negar, Sim, né? Você não quer entrar em contato com aquela situação, então você nega que aquilo existe. Isso acontece geralmente quando as pessoas perdem um ente querido, né, Érica? É a primeira coisa que a gente, é, né, aquele movimento da notícia, da surpresa, você acaba meio que negando, fala, não, não acredito, não é verdade, essa pessoa não morreu. Né? Só que o brasileiro, muitas vezes, eu percebo assim que a pessoa não saiu desse processo de negação ainda. Ela ainda está negando que a pandemia está acontecendo, mesmo tendo todo esse quadro, né? Tudo que a mídia fala para a gente, tudo que está acontecendo. Eu conheço algumas pessoas aqui, eu moro em São Caetano do Sul, né? E eu conheço algumas pessoas que vieram a falecer por conta do coronavírus, eu né? também. Então, e tem alguns pacientes que têm a família inteira doente, porque é um vírus muito contagioso. Então, se um pega, todo mundo que mora junto pega também. Então, todo mundo acaba tendo que ficar em quarentena. Né? Tem famílias inteiras que estão dentro dos apartamentos e não podem nem sair no hall de entrada. Né? É, Porque, então, a gente percebe essa questão da falta de saída da negação. E as pessoas ainda não saíram desse processo de negação. Porque aí a gente tem as outras etapas do luto. Né? No caso, depois da negação, a gente vem evoluindo, aí a pessoa começa a ficar com raiva e revolta, né? Depois ela faz uma permuta, porque ela começa a permutar isso com a realidade, ela começa a negociar e a tentar entender, e aí vem a aceitação, que aí é isso que você está falando, quando a gente admite que realmente existe um problema e você segue adiante na sua vida, né? E e isso aí vai ressignificar, né? Aí a pessoa tem sim, que, a partir do momento que ela aceitou, ela ressignifica. sim, Então tá, o que eu vou fazer daqui para frente para poder que melhorar esse meu ponto de vista, ou melhorar, enxergar isso de uma outra forma. exatamente. É um processo natural que acontece, né? Que assim tem a ver com o fato de sermos humanos, porque o ser humano ele Sim, tem esse processo de adaptação interno que é inerente ao ser humano. É uma coisa inata. Todo ser humano tem isso, né? A gente se recupera, a gente. Eu até um exemplo muito atual. Vocês devem se lembrar daquele o evento que teve na Baixada Santista, que as pessoas teve o desabamento um pouco antes, né, do que aconteceu do coronavírus. sim. As pessoas tiveram pessoas lá, eu tenho relatos, eu tenho parentes que moram lá, e o pessoal perdeu tudo, né? Porque o desabamento levou tudo embora, a pessoa perde tudo, a casa inteira, e tem que Ela recomeçar. só fica com a vida, né? Exatamente. E é isso, é esse tipo de simbologia que a gente precisa utilizar. Porque se a pessoa morrer com coronavírus, não adianta nada ter economia, não adianta nada ter Uh-uh. emprego, simplesmente acabou, né? Não tem o que fazer. Morte é morte. Né? Agora, se Teve você. uma das Teve Pode uma das falar. pessoas, das meninas que eu entrevistei aqui e ela postou uma foto no status dela, né? Assim, você está vindo porque ela mora no interior de Minas, lá tem poucos casos. E aí tinha uma faixa assim que ela pôs: se você está com saudade dos seus parentes, volte para casa. A saudade não mata, o coronavírus sim. Nossa, perfeito. É bem isso mesmo. Né? Eu tô sem ver meus pais desde fevereiro. Você provavelmente está sem ver sua mãe também. Sim, desde essa época, Mas final de fevereiro. Foi a última vez que eu a vi, né? nem final, o meu foi no começo Olha, do tá mês vendo? ainda. E eu, No eu começo do mês de Eu fevereiro. sempre falo, Leco, que assim, eu prefiro mil vezes não vê-los agora do que não vê-los nunca mais. É, eu também. E a minha consciência está muito tranquila em relação porque a minha preocupação como pessoa, na verdade, não é nem pegar o vírus. Porque talvez se eu pegue, eu fique lá meio ruinzinha, mas depois eu me recupero, né? Pelo menos eu penso, não sei. É, o que a gente espera. Exatamente, que a gente vê assim, agora já tem muitos jovens e pessoas sem quadro nenhum de doenças pré-existentes que também estão falecendo, né? Então a gente também não É, sabe a proporção disso, mas pelo menos eu penso isso. A minha preocupação é transmitir esse vírus para as pessoas é. que eu amo, né? Com o contato que eu tenho com os meus pacientes, que são pessoas importantes para mim, então nisso sim eu me importo, né? E aí as pessoas ficam falando, porque preciso trabalhar. Se a questão realmente fosse o trabalho, gente, se o problema fosse esse, ok. Mas o problema é que tem gente que fica indo, sei lá, fica indo para a Baixada, fica fazendo churrasco, né? Fica fazendo. E aí, sabe, aí a gente não É tem a. controle, porque isso também é aglomeração. É. Né? O fato de você estar entre amigos fazendo churrasco é uma aglomeração.
né? E aí eu vejo uma falta de responsabilidade realmente das pessoas em relação a tudo isso, né? Meus vizinhos fizeram a festa de aniversário no fim de semana. Eu falei, gente, É, tem, eu almoço de acho que domingo, durante. sim, Exato, né? Os netos vêm visitar, os avós estão de quarentena, mas os netos vêm sim. visitar. No dia da Aí a vizinha mãe, pega o passarinho, meu marido falou assim, a vizinha tá lá do outro lado da rua com o passarinho tomando sol. cada situação, né, que a gente Falei, vê. o meu cachorro não passeia tem 2 meses. Tem muito cachorro que já está. Eu fico imaginando, e até eu tenho contato com pessoas que têm crianças, né? Gente, é Ai, uma loucura. É uma é que dificuldade. a Silvia tá em reunião do trabalho agora, ela vai assistir depois, mas ela tem que contar pra gente como ela tá se virando com 3 crianças, Nossa, verdade, com certeza. Três crianças. né? Assim, eu conheço pessoas que têm duas, que já estão enlouquecendo, que dirá ela que tem três e ainda é um As, bebê, né? Tem um bebezinho no as colo. Tem o bebezinho. A Silvia tá com. O bebezinho nasceu para esse ano, né? Isso, no começo desse ano, né? Então, né? Quero saber. Depois eu quero ver se ela tem coragem de vir contar pra gente. Tem que relatar, né? Como Porque mamãe. até por uma questão mesmo de troca de experiência. Eu acho isso super importante, né? Quando as pessoas Sim. têm esse contato e essa troca. Porque uma E dica assim, de um também pode fazer a diferença para o outro em casa, né? então assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar, eu sempre gostei de ficar quieta, de ficar na minha, sempre fui da bagunça, né? Então era bagunça, a gente tava ali fazendo a nossa baguncinha, mas eu sempre fui introspectiva. Uhum, Eu sempre fui para dentro. Então eu gosto do meu canto, eu gosto da minha casa. uhum, Tanto que uma vez uma amiga, ela pediu para ficar com as filhas dela aqui entre a hora das meninas saírem da escola e a hora dela voltar do trabalho. Aí as meninas ficaram, ai, mas tia, aqui é tão quieto, aqui é tão silêncio, porque eles são 4 crianças, uhum, né? 4 crianças, cachorro, gato, e aqui só tinha eu, cachorro. Eu tinha 2 cachorros ainda na época. uhum. E é um silêncio, assim, tem bagunça, porque as casas aqui em Guarulhos são muito próximas uma das outras, né? A minha casa com a do vizinho é parede, praticamente parede com parede, com os vizinhos dos Uhum. lados. Você escuta, às vezes dá pra escutar a conversa, você tá gritando. Às vezes só aquele, você sabe que tem uma música tocando, que tá limpando a casa, um barulhinho. Sim, Mas, e na frente tem uma oficina mecânica, mas assim, é o meu espaço, eu tô aqui, é meu, eu estou sozinha. Então, eu vivo o isolamento social. Então, para mim, não foi tão difícil, sim. porque eu já vivia isolada. Da minha casa não dá para ver a rua. Eu não vou conseguir virar para vocês, senão depois eu não consigo devolver a câmera. Mas tem uma porta de vidro aqui, aí eu tenho a varanda e na frente tem um prédio e a garagem fica para lá. Então, quem tá na rua não sabe que eu tô em casa. Eu Uhum. fecho a porta da cozinha, ninguém me vê. Tô aqui, então daqui eu trabalho, aqui eu estudo, eu cuido da casa. Agora eu ia pra academia, agora eu tô fazendo exercício em casa. A gente precisa Agora é toda tudo aqui. casa, não tem É jeito. tudo aqui. Então, pra mim não foi tão difícil. Mas, como eu tenho contato com as amigas, principalmente as idosas, eles estão sentindo muita falta, porque saía pra fazer a caminhadinha na rua, Sim. leva neto da escola, busca Para ele, neto. para eles é muito importante tomar sol, né? Então, não, as casas aqui, as pessoas ainda conseguem tomar um pouquinho de sol. No Mas é o fato quintal. de andar, ver pessoas, conversar. O idoso, ele foi criado diferente da gente, Sim, com certeza. né? Nós somos a geração da transição para a tecnologia, Sim. né? Então, quando a gente começou no ensino médio, nós não tínhamos, quase ninguém tinha computador, internet, então, quando falou que ia ter internet na escola e computador, a gente ficou, oh, o que que é isso, né? Foi um E a evento. gente Foi o evento, imagina, a escola ganhou 15 computadores. Ai, a gente ganhou, ai, que legal, mas nunca colocamos a mão porque não tinha quem ensinasse, É verdade. né? Tinha aquele monte de computador lá e não tinha quem ensinasse porque era tudo muito novo. E hoje ninguém vive mais sem. É, sim. Hoje está tudo na palma da mão. Então, assim, a gente é de uma geração de transição, daquela ideia de um emprego fixo, trabalhar 8 horas. A gente é dessa fase da troca. Nós mesmos, né? Eu tava lembrando, assim, eu vou conversar com a Fê, eu tava lembrando das bagunças que a gente fazia. E sempre a gente sempre tinha a ideia de que cada um ia ter sua profissão e trabalhar todo mundo junto. Era. Morar junto, trabalhar junto. Morar junto, trabalhar junto. Que a gente não queria se separar no terceiro ano, ninguém mais queria se separar. E a nossa ideia já era de empreendedorismo, né? Uhum,
sim, porque cada um queria seguir uma profissão, embora na nossa cabeça naquela época eram profissões estáveis que existiam, mas que se permitia ter um horário de entrada e saída e fazer a sua agenda. Eu lembrando disso esses dias, eu falei, caramba, a gente veio de uma geração com mindset diferente já, e de uma escola pública, não era uma escola verdade, particular, verdade. né? Eu falei assim, olha como Você tá que falando aqui, tá passando um filminho na minha cabeça. tava... Muito bom, né? Uma época Se muito duvidar, se duvidar, ainda tem alguma coisa guardada ali nas lembranças. Aquelas nossas cartinhas de círculos, assim, sim, tem umas que não apagaram. sim, com certeza. Tá lá na carteira da escola, Tá? tá registrado. É interessante que foi bem nessa época que eu decidi realmente seguir a carreira de psicologia, né? Foi bem nesse momento que a gente estava lá no Dom José Gaspar, em Ribeirão Pires, né? É, 1998, 98. né? Então, foi nessa Logo época ali. que, sim. E acredito eu que nem você falou, tudo tem um porquê na vida, né? A gente passando por esse tipo de situação aqui atualmente, quem imaginaria, né? Todo mundo vem com esse relato, principalmente os pacientes quando estão comigo no consultório, é aquela coisa, nossa, mas a gente voltou de férias, né? Que a gente teve É, a época de recesso no começo do ano, final de ano. E aí falou, nossa, mas a gente nem imaginava que ia acontecer uma coisa dessa, né? Carnaval, ninguém nem imaginava, e de repente veio toda essa bagagem, todo esse peso para todos nós, né? Então, e assim, e essa mudança, né? O ser humano, né? Você que estudou aí, continua, atende, consegue ver as pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, criações, porque a história de cada pessoa, cada vivência forma um ser. uhum, Né? Então, assim, sim, eu percebo em muitas pessoas que eu converso, que eu convivo, que mudar essa mentalidade de que vai ter que se adaptar, não tem jeito, uhum, sim, né? E são coisas, uhum, muito as difícil, pessoas, sim. Eu percebo muito isso, Leca, principalmente a questão do apego material, né? Daquela coisa assim, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que vender um carro, eu vou ter que vender um apartamento, eu vou perder, e aí eu tento, de repente, mostrar para a pessoa que todos nós vamos perder, todos nós estamos perdendo, né? É uma perda coletiva, não tem jeito, a gente vai ter sim, que abrir mão de privilégios, de coisas, de objetos, de coisas materiais, e eu acredito que até isso seja, de repente, né? Pode parecer loucura da minha parte, mas eu, como pessoa, não só como profissional, eu sempre tento enxergar o lado bom das coisas, né? eu O lado, também. né? O lado positivo disso tudo. A gente vê aí o planeta mudando, o planeta está respirando. A gente vê o relato das pessoas, as fotos que a gente vê as pessoas postando no céu na Sim, internet, né? Não tem mais poluição, a poluição está praticamente zero. O que não que tem rosa mais no céu, só tá laranja. sim, né? E olha a grandeza disso, isso é muito maior do que qualquer um de nós. Né? E a gente tem que ter essa noção, sim, de que tem males que vêm para o bem da gente, né? Para as pessoas olharem um pouco mais para a questão coletiva, construir essa consciência coletiva, que é o que realmente está faltando, né? A gente vê as pessoas muito egocêntricas, pensando muito em si, né? Com o ego inflado. Tem muita gente que se sente o umbigo do universo, né? Que sente aquela arrogância, aquela prepotência, isso tudo vai cair por terra, né? Acho que talvez isso esteja aqui nesse momento mostrando para a gente que a gente não é nada, que todo mundo é igual, É, né? E essa consciência coletiva que eu percebo que precisa ser realmente trabalhada nas pessoas, né? Desde cedo, logo no ensino fundamental, com as crianças menores, né? De aprender a dividir, de aprender a ter essa questão de coletividade, de trabalho em equipe, isso tudo é muito importante para a nossa saúde até. nós fomos criados, nós pegamos a mudança, eu falo assim, eu peguei todas as mudanças na escola, né? Então, da alfabetização, até quando a gente foi para o ensino médio que mudou, que a gente é que ia até o professor. E as carteiras já não eram naquele formato profissional, eram todas, cada sala de aula o professor decidia a dinâmica da sala, Uhum. né? Então, assim, pensar, em 1995, 96, né?
as salas de aula já modificadas para que a gente trabalhasse em equipe. Eu creio que isso também nos ajudou muito eu falo assim que isso me ajudou muito a ser coletiva, Uhum, embora é meu de natureza ser uma pessoa solícita, né? Eu já fiz vários testes psicológicos de DISC, de tudo. É meu, é natural meu doar, uhum, me doar, ajudar outros. Então, isso é natural, foi só acrescentando, né? Então, uhum, quando a gente trabalhava, tinha que fazer trabalho em grupo, um ajuda o outro. Isso me ajudou bastante. Mas, assim, ao passo que eu fui ficando adulta, né? Fui virando gente, o autoconhecimento, entender o porquê das coisas. Então, eu faço isso porque quando eu realmente tive uma crise de depressão bem profunda, eu tive que buscar o porquê eu agia daquele jeito. E eu fui chegar na gestação da minha mãe. Porque eu tenho ainda alguns traumas que ainda estou brigando com eles, que vieram da gestação. uhum, Então, esse tempo quieta, sem poder sair, sem ninguém ficar chamando no portão para fazer, para chamar, para vender, para convidar, sem festa, sem nada, me ajudou um pouco mais a me autoconhecer. uhum. E eu percebo que muitas pessoas, quando estão se autoconhecendo, elas travam. Elas preferem ficar vendo live, preferem ficar vendo novela, ficar vendo série, Uhum. filme, do que parar e se concentrar. Tá, vou aproveitar que eu tô sozinha e me transformar em algo melhor. Uhum. É o tal Sim, do egocentrismo que você falou. E eu acho que falta esse autoconhecimento. Quando você começa as terapias com as pessoas, principalmente essa época agora que elas estão sozinhas e que estão se descobrindo, porque as pessoas não se conheciam. e Como é que elas elas não estão? querem, né? Muitas vezes ela não quer, porque dá medo, né? Eu não quero entrar em contato com o meu lado sombra, porque você que faz terapia, Leca, você sabe disso. A terapia, ela possibilita que a gente entenda o nosso lado destrutivo também, porque todo mundo tem, né? Sim, A gente é feito de luz e de sombra. Então a gente tem que entrar em contato com a nossa raiva, com as nossas mágoas, com nossos ressentimentos. E a terapia ela possibilita que a gente faça isso. Só que não é todo mundo que está preparado, né? Então é, é dolorido, eu entendo por quê, né? Porque a gente também que é psicólogo, a gente também é gente, e a gente também faz terapia, porque a gente também precisa tratar do que é nosso. não é porque se formou em psicologia que Não, ficou o ser humano redondinho, não. que não está mais imune, né, a Gente, alterações. Ao contrário. pelo contrário, a gente precisa de um técnico que nos ajude a enxergar as coisas que a gente não consegue sozinho, né? Porque apesar de ser psicóloga, eu também tenho meu ego, eu também tenho as minhas questões internas e eu preciso de ajuda de um profissional adequado também para poder me auxiliar nesse processo, né? É porque senão também acaba com o tempo se identificando, de repente chega um paciente com as mesmas dores que você tem, Ah, acontece, sim. A gente né? faz Acontece. uma contra-transferência, né, com o paciente. Geralmente é assim que a gente chama. Aí precisa realmente se cuidar. E esse tempo que você fica mais agora em casa, o que que você está aproveitando para fazer? Então, eu tenho aproveitado para organizar mesmo as coisas aqui em casa, né? Geralmente aquela coisinha que a gente deixa ali, ah, depois eu Hum, faço, né? Então, é questão de organizar guarda-roupas, né? Eu fiz até uma limpeza geral, no sentido de pegar objetos para doação, né? Ou então, coisas que realmente não dão para doar, a gente acaba jogando fora, né? uhum. Tenho aproveitado bastante também aqui o tempo com as minhas gatinhas, porque é gostoso ficar com elas, né? Acho que os animais, eles dão para a gente essa sensação, porque o animal, ele te ama incondicionalmente, né? Ele tem aquela coisa da brincadeira, e isso tudo é terapêutico também. A gente que tem bichinho, a gente sabe como é. É gostoso tê-los para Eles querem o brincar o tempo todo, né? O tempo todo. A gente precisa de um tempo de brincar para poder descansar a mente do trabalho. E para eles é brincar o dia todo. sim. É que gato, Leco, você tem cachorro, né? Eu tenho um cachorro. O comportamento do gato é diferente, porque ele é bem É. parecido com o ser humano, viu? Nesse sentido. Ele tem a hora dele, né? E tem Não. hora que eles querem ficar no cantinho deles e a gente não pode interferir, né? Eles O têm meu coisa. cachorro É, é o mais cachorro, mimado do mundo. então. Cachorro é 100% brincadeira e 100% Ah, carinho, né? E eles querem o tempo inteiro. É é diferente. o tempo todo. Assim, eu tinha dois até o ano passado. Tem um ano. Fez um ano agora que o outro faleceu. Então, assim, no começo, ele ficou ele era sozinho por 2 anos. Aí ficou 9 anos com um cachorro com outro. E agora ele tá um ano sozinho.
ele operou, passou por uma cirurgia, ele não anda mais. Então ele arrasta, vai arrastando, é um salsicha. Então, assim, já é limitado porque é um salsicha, né? Então o salsicha já é diferente dos outros Sim. cachorros, que ele já é baixinho, já é mais comprido, então algumas coisas ele não tem uma proeza para fazer. Aham, Mas ele parece uma criança eterna. Agora ele não late, agora ele não anda. Então ele fica latindo porque ele quer as coisas. aham, Aí ele quer subir o degrau, ele não sobe. Aí ele fica latindo. Só que eu peguei esse sem vergonha outro dia, porque eu saí, né, antes da pandemia, eu fui para casa dos meus pais de manhã, fui sair, deixei ele aqui embaixo. E uhum. um amigo nosso, 11 horas da manhã, passou aqui na rua e filmou o cachorro lá em cima no portão. Eu falei, ele subiu 3 degraus. E Olha só que comigo, ele safé. fica enchendo. Eu tenho que parar o trabalho, sem brincadeira. Bah. Eu paro o trabalho, eu vou por ele lá pra cima pra tomar sol. Aí acabou o sol lá de cima, o sol vem aqui pra baixo. Ele desce o degrau, ele pula os 3 degraus e vem tomar sol aqui. Da 1h30 da tarde, 2, não tem mais sol aqui embaixo, só tem sol lá na garagem. Ele Aham. fica latindo o tempo inteiro, chorando, enquanto eu não ponho ele pra cima. E para dormir é a mesma coisa. Ele quer descer para dormir, eu tenho que descer ele com a coberta, porque para tomar sol ele desce sozinho. Na hora de voltar ele quer a coberta. Ele fica pedindo as coisas. É igual criança, né? Ai, meu Deus, Você parece que tá eu não tive filho uma e criança tem de 4 patas, é o que tá acontecendo. uma criança de 12 anos, né? E 12 anos na idade de um cachorro é 80, né? Um idosinho, vamos dizer assim. Tô com E um assim, idosinho, né? com essa parte que você falou, né, de do que eu tenho feito, eu tenho tentado colocar a minha leitura em dia, né? A questão da concentração e da atenção, é até uma coisa que eu preciso falar aqui que eu acho que é interessante, é, a gente fica mesmo com a atenção e com a concentração debilitada em isolamento. Uhum, Então, o que eu aconselho às pessoas? Aceitem essa limitação. Não adianta a gente querer exigir um resultado da gente em momentos de normalidade, porque isso não vai acontecer. Né? É importante a gente ter isso muito bem consolidado, porque não tem o que fazer. Né? Então, é aceitar. Aquela coisa de você tentar entender que você não vai render a mesma coisa que você rendia antes. Né? Eu lia muito mais antes. Agora, é. mesmo estando em casa, eu não consigo, porque às vezes eu tenho que ficar voltando na página. E isso é normal. Né? Então, eu estou lendo de acordo com o meu ritmo. O último livro que eu li agora é aquele livro a biografia da Malala. Sabe quem que Hum, é? sim, Então, e a paquistanesa, né? Que sim, quase faleceu com um tiro. A luta da família dela contra o Talibã. É uma história assim fantástica. Até recomendo a leitura para quem tiver interesse. Né? Foi um livro que, assim, em tempos de pandemia, a gente vê o sofrimento de uma família do outro lado do mundo, passando por uma dificuldade também de guerra, porque, querendo ou não, a gente está vivendo um momento parecido, né, com uma guerra. sim, Então, acho que é interessante, valeu a pena a leitura. Ela é uma pessoa extraordinária, né? Não é à toa que ela ganhou vários prêmios. O Prêmio Nobel da Paz coube como uma luva para ela, então acho que é interessante. Vale aí a dica de leitura para todo mundo, tá? E assim, uma coisa que todo mundo sabe também que não é segredo é que eu amo cinema, adoro seriado e adoro falar com os meus pacientes sobre isso. Às vezes a gente fica até a sessão falando, né, a respeito, porque tem a ver com uma demanda deles e a gente traz a temática para poder discutir a respeito. Tem coisas que às vezes eles me indicam e eu assisto e a gente discute, né? Então eu tenho assim assistido filme pra caramba, né? Reassistir os filmes favoritos, que é uma coisa que eu amo, né? Então, é isso. A gente tenta fazer de acordo com o que a gente tem em casa, né? Tentar entender, assim, que a profundidade do lar, ela é muito maior do que a gente imagina, né? Dar um ressignificado para a nossa casa. A nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, né? sim. Tem que ser o lugar favorito. Tem que ser o nosso santuário. Então, É, para onde a gente quer voltar todo dia, né? sim, com certeza. Eu fico imaginando assim como que está sendo para as pessoas, né? Esse contato com a família, né? Eu sei que tem gente que não quer voltar para casa, né? A pessoa simplesmente quer ficar no trabalho e às vezes fica ali até mais tarde porque é insuportável voltar para casa, né? Como que tá a vida dessas pessoas, né? Ainda você Complicado. falou da concentração. Eu sempre trabalhei em casa depois que eu casei. E a minha concentração, mesmo na época de escola, né, eu estudava em casa, né, a gente fazia muita coisa em casa sozinha.
Mas a minha concentração nessa época, ela oscilou bastante também. Tive que. A minha médica me deu suplementação. Eu fui pro floral primeiro, de concentração, porque eu preciso trabalhar. O meu trabalho continuou a mesma demanda. Então eu tive que continuar trabalhando. O do meu marido caiu. E eu sempre trabalhei sozinha. Então eu fico em casa sozinha. E aí mudou a rotina, porque assim, ele entra, ele sai, ele toma café da manhã, ele almoçava, ele jantava em casa. E aí eu tinha que parar, porque o nosso horário de comer e o que Uhum. nós comemos é diferente. Não é tudo igual toda hora. Então nós temos hábitos diferentes. E aí e aí eu não aí quando eu tava no pique, aí eu via ele meio desfalecendo, você tá com fome? É. Aí você para, aí vai fazer comida. Aí falei, não, não vai dar. Então parei, conversamos, entramos num acordo para que eu possa render no trabalho, porque agora o meu trabalho ajuda a pagar as contas da casa mais do que antes, Sim, né? Porque imagina. antes era assim, era mais uma coisa para mim, eu pagar minhas terapias, mas agora eu estava precisando aportar mais em casa. Sim, com certeza. Então a gente entrou num acordo, conversamos. Então, assim, cada um tem a sua tarefa na casa, fizemos esse Uhum. acordo. E a concentração devagar, já que eu fui tendo menos interrupções, a concentração devagar ela foi voltando. Mas tudo isso por conta do autoconhecimento. Eu falei, mas por que eu estou perdendo a concentração? Se não mudou a minha rotina, a minha não, mas mudou a dele. Aí a E dele interferiu outra, na né? minha. Tem a questão do macro, né? Isso é importante a gente também observar, porque o fato da sua rotina não ter mudado tanto, né? Que nem você mesma falou, você sempre trabalhou em casa, tem anos que está com essa rotina mais isolada, então não te interferiu tanto. Só que a gente tem muita coisa acontecendo no mundo, É, né? Por mais que isso não nos afete tanto no micro, os sentimentos, a angústia que é gerada e toda a preocupação que a gente tem com a sim. população no geral, né, faz com que a gente realmente não consiga executar as tarefas de acordo com aquilo que a gente estava acostumado, né? Porque a gente mudou e a gente vai É. continuar mudando, né? Eu realmente ficava pensando, né? Porque eu saía para fazer serviço voluntário, como eu sempre fiz. E aí eu ficava, caramba, como será que tá fulano na casa dela? Será que ela tá precisando de alguma coisa? Como será que ela... Ai, mas lá ela sofria tanta perseguição, as pessoas xingavam tanto, brigavam tanto. Aí fulana que saía, agora não... Você tá trabalhando, mas a cabeça... Eu tive que sair dos Sim, grupos, não por sim, maldade, mas para minha paz mental, porque eu sim. realmente eu ficava pensando macro. Eu penso macro, né? Eu tive muito problema de autoestima porque eu sempre pensei no outro, não em mim. Eu achava que pensar em mim era egoísmo. Até que eu entendi até onde vai o egoísmo e até onde é a autoestima. Tem um Sim, limite entre os dois. sim. Então, quando eu O amor. aprendi esse limite, é, Sim, acho que assim, nesse momento, Leca, a gente não pode se abandonar, né? Acho que isso é importante também dizer a respeito assim, do como eu percebo que às vezes as pessoas. Esses dias foi engraçado que eu estava conversando com um amigo na internet e aí ele estava todo barbado, né? Tipo, tava com a barba, ah, parecendo o Papai Noel, né? E aí você fala, tudo bem, tá em casa, mas assim, a gente tem que se cuidar, a gente não pode se abandonar, nem no momento de pandemia a gente pode fazer isso, né? Porque é importante que a gente tenha, que nem a gente está aqui fazendo a live. Antes de ter esse contato com você, eu tomei cuidadinho de passar um batom, né? Colocar um brinquinho, pentear o cabelo. Lógico, eu ia aparecer com você na internet, tudo bem. Mas assim, eu não posso abandonar esse lado de me cuidar, sim, né? É importante que a gente não se cobre demais, mas ao mesmo tempo a gente também não se abandone, porque isso faz parte disso que você acabou de falar. A autoestima ela fica muito abalada em tempos de crise, né? E a pessoa que já tem problema com autoestima, isso só tende a piorar, né? Então é é. necessário que a gente tenha esse cuidado. Eu sempre, quando dei treinamento para as pessoas trabalharem em casa, eu sempre falei, gente, vocês vão trabalhar em casa, é trabalhar. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele entende assim, a gente quando vai arrumar o guarda-roupa, a gente fala assim, isso aqui é roupa de ficar em casa. Isso aqui é roupa de sair. Sim. Não, isso aqui é roupa de festa. Uhum. Você diz isso para o seu cérebro. O seu cérebro grava. A partir do momento que você fala assim, hoje tem uma festa, seu cérebro lembra na hora qual é a roupa da festa. Exatamente. Ele vai Você não abrir a precisa gavetinha. estar em casa. Você não precisa estar em Exatamente. casa. Alguém te convida para Não. uma festa, seu cérebro fala festa, ele já começa a imaginar. Eu tenho roupa, eu tenho sapato, tenho bolsa, tenho maquiagem.
É E se automático. você, então, se você vai trabalhar em casa, né? Então tá, eu vou trabalhar, mas com que roupa você vai para o trabalho? Sim, perfeito. Ah, então É. eu gosto A de ir mente para o trabalho. está preparada para isso, né? Porque Então, assim, até por uma questão de entender que às vezes a pessoa tem essa dificuldade que você falou, de encarar essa questão assim, trabalho, trabalho, casa, casa. E aí, porque eu estou trabalhando em casa, eu me atrapalho toda, né? Porque tem os afazeres domésticos e tem os afazeres do trabalho, né? Então, a gente percebe isso, eu percebo muito isso nos meus pacientes que estão fazendo home office agora, por exemplo, por conta da pandemia. Muitas vezes eles tem alguns que se entregam demais ali para a questão do trabalho. Não sei se aconteceu com você já. E aí é tarde da noite, tipo 9h30, 10 horas da noite, eles ainda estão lá, eles olham para o relógio e falam, meu Deus, né? Olha que oração, eu estou trabalhando ainda. Né? Porque a pessoa perde a noção do tempo, ela não tem aquela coisa assim de horário para entrada, bater cartão, né? Aí eu faço toda a minha organização, faço as tarefas do dia, chega a hora de ir embora, eu bato o cartão e vou embora para casa. Né? Em casa, a então, pessoa perde a noção, né? eu tenho um amigo para isso, ele chama Timer, entendeu? Perfeito, muito bom. Então, assim, eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar 1 hora, eu vou trabalhar. Não vou ver meu WhatsApp pessoal, não vou responder e-mail pessoal, pelo menos por 1 hora, ou dentro dessa 1 hora, eu vou planejar toda a demanda do dia. Se Legal. eu planejei tudo, a cabeça começou a ficar meio avoada, eu olho quanto tempo eu estou trabalhando. O timer vai dizer quanto tempo eu Ah, então é por isso. Levanta, toma uma água, vai no banheiro, respira, senta. Tá, e que horas eu tenho que fazer o almoço? Ou eu vou deixar o almoço pronto? Então, é um planejamento. É, Então, exatamente. assim, eu ajudo bastante as pessoas a fazerem esse planejamento. Então, Ótimo. eu vou ficar em casa, é a roupa de trabalhar em casa. Você não ia sair para trabalhar e deixar o almoço da família pronto? Deixa de noite. 6 horas da tarde acabou o trabalho? Ou é a hora de sair do trabalho? Sai do trabalho, troca a camisa, ou põe um avental, vai para a cozinha, adianta a comida para outro dia. Uhum. Se de noite você assistir a série, mantenha a sua rotina, porque as pessoas elas deixaram de ter rotina e Sim, não criaram uma rotina nova. E aí atrapalhou, embananou tudo, e ficou todo mundo, a maioria das pessoas ficaram doentes. sim. E essa é a principal dificuldade que a gente percebe, essa questão da confusão que dá realmente na cabeça dessas pessoas, né? Porque é que nem eu te falei, tem esse pessoal que se entrega demais pro trabalho, que também não é bom. Porque aí você Não. acaba esquecendo da organização de casa e se perde, né? E aí passa a semana você não fez nada. E tem também aquela pessoa que, eu tô aqui no trabalho, mas dá tempo de eu lavar roupa. Aí a pessoa para o que ela tá fazendo, vai pra lavadora e volta e fica aquela coisa, aí tem que estender a roupa, entendeu? Aí depois tem que recolher. Então, é complicado. Tem as pessoas. E eu sempre pergunto assim, geralmente, Leca, tem pacientes que trazem essa demanda até antes, né, da pandemia, de pensar assim, minha casa está desorganizada, eu não consigo arrumar o meu quarto, né? Então eu sempre pergunto assim, o que que isso está refletindo do seu emocional? Porque a nossa Hum, casa, ela é um contexto onde ela faz parte da gente. Ela sim. é um pedaço nosso. Então ela vai dizer pra gente exatamente como a gente está por dentro. Se a minha casa está bagunçada, é porque tem É alguma sinal que. né? Então, eu não estou conseguindo me organizar internamente, então isso está refletindo no meu quarto, né? Na minha casa em si. Então, eu sempre pergunto, peraí, então vamos ver, onde que começa o quê? Porque se eu começar a organizar a minha casa, eu posso, simbolicamente, me organizar internamente. Porque eu estou começando de alguma coisa, né? Eu estou começando a arrumar algo, estou começando a pôr isso em atividade, estou mudando alguma coisa. Então, mudar internamente fica mais fácil, né? É, e Tem... Oi? quem ainda não fez essa arrumação, né? Eu sou a maluca que eu faço essa arrumação a cada 3 meses. Então, assim, vai mudar a estação, tá? A gente, principalmente quando muda para estações trocam muito. Então, do verão para o outono e do inverno para a primavera, da primavera para o verão. Então, em 2 épocas do ano específicas, eu paro a vida para fazer essa autorreflexão, eu digo, né? Eu chamo Uhum, que essa higiene mental que eu faço da minha casa, essa limpeza,
é uma autorreflexão, porque você vai olhar aquela roupa. Ai, tá acabando o nosso tempo. Eu vou olhar aquela roupa que eu não usei, porque eu usei, o que aconteceu, você tem que arrumar, você não tem que arrumar. Se eu separei para arrumar e não arrumei ainda, Sim. tirar realmente, ver se tem algo ruim. Eu mudava os móveis de lugar. Agora o marido, a gente fez umas tomadas aqui que não dá mais para mudar as coisas de lugar, entendeu? Ele fez de propósito comigo para não mudar mais. Então, mas assim, sempre troco o vaso de planta de lugar, Sim. Você adubo elas. cria do espaço, né, fazendo isso. Torna Então, agradável, além de bonito, de ter, porque beleza é importante, né, Leca? Eu até cheguei rapidamente, né, só para não estourar nosso horário, que eu acho que é importante dizer também isso aqui, a respeito do quão a arte tem ajudado as pessoas durante a pandemia, né? Música, que nem eu mesma falei, dos filmes e seriados que a gente assiste, e tudo isso é proporcionado por quem? Por artistas, por pessoas que trabalham com esse tipo isso é fundamental assim, a gente vê um governo que não dá valor para esse tipo de coisa, né? Que cortou um monte de verba para essa parte da arte, que é uma coisa que está ajudando muito as pessoas nesse momento de dificuldade, de pandemia, né? Então, acho que vale a pena a gente refletir também. A beleza é importante, né? Para a gente poder se sentir bem, para a gente poder se sentir à vontade, né? Ela traz para a gente uma sensação gostosa de É. conforto, né? Música E é uma assim, coisa assim. é o que a gente Uhum. acha que é bonito, não o que a gente Sim, viu nos lugares, né? É o exato. nosso enxergar o mundo que é bonito. Isso, aquela coisa que você vê e que te dá prazer, né? Que te dá uma sensação boa, uma sensação gostosa, né? Uma música É. bonita que você escuta, né? Uma palestra. Eu particularmente gosto muito de assistir palestras também, né? A respeito de tudo. Tem até uma boa dica para as pessoas é que tem alguns museus que abriram Ah, abriram o, lives, né? Abriu isso, virtual. então, isso é muito legal. O Centro Cultural Banco do Brasil tem umas coisas muito bacanas sobre o Egito Antigo, né? Eu cheguei a ver e assim, parecia que eu estava lá fazendo a visita, Ah, né? Uma delícia. eu ainda não consegui fazer todas essas proezas, porque, Uhum, né, eu aproveitei para pegar projetos de trabalho, projetos pessoais meus que estavam parados e começar a pôr em ordem. uhum. Ainda não cheguei nas fotos para você ter uma ideia de quantos projetos pessoais a pessoa aqui tem parado. E você é uma pessoa que tem foto, hein? Que eu sei. Sempre Então, tem. né? Então, É. então, assim, né? Tem coisa. Uhum, Já me livrei de muito peso de coisas, de ter apego por coisas materiais. uhum. Então, assim, eu já venho fazendo esse trajeto há um tempo e tem me ajudado bastante. Então, assim, se nem quem nunca fez isso, quem nunca jogou fora coisas, quem nunca limpou nada, quem Esse, nunca se desapegou, essa é a hora. esse é o momento. Com terapia ou sem terapia, Sim, porque essa para é a pegar autoterapia. não vai ter jeito, né? A gente vai Não ter que vai ter jeito. desapegar. Esse é o momento do desapego. Eu acho que é importante, até por uma questão de entender, Leca, que a gente precisa ter uma renovação de valores no mundo, né? De Sim. mais amor, de mais companheirismo, de mais coletividade, né? E se livrar desses sentimentos de apego excessivo, de egocentrismo, tudo isso vai ajudar a população a melhorar, a entrar em contato realmente com sentimentos que valem a pena, né? E é o que vai ficar pro depois, né? Pro Sim, novo normal. é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. É. A gente tem trabalhado para isso, inclusive. Né? Eu tenho exercitado muito isso, não só na minha vida pessoal, como também com os meus pacientes lá no trabalho. Né? Então, Ai, é ter esse pensamento positivo, né? Ter, a mensagem assim, seria a gente não abandonar os nossos objetivos, né? Eles só foram aí adiados. Vamos pensar assim, né? A gente teve que adiar, é. mas a gente não pode desistir das nossas metas, né? Não, temos um novo normal chegando aí, né? Sim, Então vamos se autoconhecer, se cuidar, amar, né? Doar mais do que receber, que a gente vai exatamente. conseguir sobreviver aí esses próximos meses. Com certeza. Foi muito bom pôr a conversa um pouquinho em dia. Né? Pena E que não dava para fazer a telinha com a Silvia, com a Anne, chamar o Rodrigo, a Tati, né? Não dá para chamar toda a galera da bagunça, né? Cada um seguiu sua vida, cada um está se virando aí. Eu quero ver se eu consigo chamar mais pessoas. Quem estiver também assistindo, quiser contar a sua história, como foi a sua dificuldade, qual foi a sua dificuldade,
como que está superando, ou se também que nem eu, assim, não teve tanto problema, mas quer dividir o que faz, o que que a vida inteira fez, o que faz para poder conseguir, né, ficar com uma saúde mental melhor, só me chamar no direct, a gente marca aí. Em junho eu tenho pessoas agendadas agora, tenho uma coach, tenho uma personal branding, uma nutricionista e temos uma gestante de gêmeos, uma Nossa, tentante. que maravilha. Ela lutou bastante para ficar grávida e agora que ela conseguiu, que veio Olha, toda essa bagunça aí. toda essa transformação, né? Essas crianças que É, estão vindo aí nessa época, eu tenho três grávidas, três pacientes grávidas. é, E assim, eu acredito que eles vêm com uma missão maravilhosa, porque para nascer num momento como para esse, nascer agora, já é guerreiro, né? Eu, já. eu Então agradeço aí tenho. pelo espaço, viu, Leca? Muito bom ver Ai, você, obrigada eu. né? Você é uma pessoa muito querida, que sempre fez parte da minha vida assim, num momento crucial, né? E é importante estar aqui também, né? Dividindo a minha história e compartilhando um pouquinho com as pessoas, né? Espero que eu tenha ajudado. Eu vou subir para o YouTube, Uhum, né? Mas para o fim do dia ele já estará lá no YouTube. Eu te mando o linkzinho. Depois, se algum paciente seu quiser assistir, vai ficar lá. legal, Aqui fica no IGTV e depois ele sobe para o YouTube. tá ótimo. Tá Muito bom, Fê? Brigadão do seu tempo. Beijo. beijo. Até Obrigada. mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada aí. Até a próxima. Até.